sétimo ano, aqui é o professor Fabiano de Geografia, tá? Aqui é o professor Fabiano de Geografia e hoje eu vou falar sobre os sistemas de transportes, tá? Inclusive o do Brasil. Tá? O Brasil hoje, né, tem um sistema predominantemente formado pelas rodovias. Tá? Então o sistema de transportes, além de ser trabalhado pelas rodovias, tá? A gente tem aí outros tipos de transporte, como o aéreo, o aquático, o dutoviário, ferroviário, tá? E que fazem parte aí da nossa locomoção no dia a dia. Só que o predomínio a gente sabe que é o sistema rodoviário, tá? O transporte rodoviário hoje ele é o mais utilizado do que o aéreo, do que o aquático, do que o dutoviário e ferroviário. Então isso depende muito do que está se levando, do que está se transportando. Tá? O Brasil hoje é um país com dimensões continentais, né? O quinto maior país do mundo, apresenta aí uma larga extensão territorial, tá? A gente tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, então o sistema de transportes atualmente no Brasil ele não é tão extenso e interligado com as demais regiões do Brasil. Então a gente tem a região sudeste, que é a região mais populosa, a região mais avançada tecnologicamente, tá? Região sul, temos o centro-oeste, nordeste e o norte, tá? Que não possuem uma grande modalidade, né, de estrutura modal de interligação dos transportes, tá? Tanto rodoviário, aéreo, aquático, rodoviário, ferroviário, tá? Então a gente precisa entender que alguns fatores fizeram com que esses transportes, tá, alguns deles entrassem em falência, tá, mesmo que inicialmente foi o primeiro, como o ferroviário, que hoje é um transporte praticamente falido, né? Não temos hoje mais linhas férreas como antigamente, durante o século XIX, principalmente com a economia cafeeira, por exemplo. E hoje o sistema rodoviário, durante o século XX, cresceu e vem crescendo, tá? Cada vez mais no nosso território. Então essa dimensão continental, tá, de norte a sul e de leste a oeste, tá, faz com que o Brasil tenha aí uma extensão aí de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá, de diferentes pontos no nosso território nacional, tá, para o deslocamento de mercadorias, tá, e de pessoas. Além disso, para que o país possa ampliar as exportações e importações, e principalmente os investimentos estrangeiros, é necessário que os meios de transporte, tá, ofereçam condições para que os empreendedores, tanto no meio agrário quanto no meio industrial, possam ter condições de exercer suas funções sociais. No Brasil, a estratégia principal foi a de priorizar a estruturação, tá, do sistema rodoviário, sobretudo a partir do governo de JK. Então vamos estudar aqui o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento foi a partir de um processo de integração entre pessoas, né, através da globalização, tá? Os transportes começaram a ficar de uma forma mais intensa interligados, principalmente com o setor rodoviário, tá? E a expansão da economia de mercado, ou seja, intensificaram o deslocamento de mercadorias, pessoas e capitais. Hoje, né, o maior sistema de transportes que leva mercadorias tanto de importação como de exportação são os transportes de navegação, tá? O aquático, que temos aqui ao lado aqui, ó, grandes quantidades de mercadorias a longas distâncias, tá? Os contêineres, né, que são levados aí cheios de produtos, tanto para o mercado interno, o mercado externo, a importação e exportação. Isso deixa o mercado, a economia muito dinâmica, né? O desenvolvimento econômico ele é muito intenso através desses deslocamentos de mercadorias, tá? De pessoas, tá, no campo aéreo, né, que é um tipo de transporte confortável, rápido e seguro, tá? Antigamente, durante a Idade Média, no meio aquático, demorava-se meses para chegar a um determinado território, tá? Quando havia essa viagem por navegação
entre os oceanos e mares. Só que o sistema aéreo, tá, de transporte ele tem um elevado custo, tá? O querosene, que é a fonte energética desse transporte, é muito caro. Grande consumo de combustível, tá? E o tráfego aéreo em relação às passagens, tá? As condições, o conforto, de acordo com a classe que a pessoa está comprando as suas passagens, né? A classe mais executiva é a mais popular, então isso requer aí um consumo maior, tá? O tráfego aéreo hoje está cada vez mais intenso, tá? Para se viajar, né, de um país para o outro, principalmente os países que são separados por oceanos e mares, tá? Necessidades, né, maior velocidade, tá? O aumento da capacidade de carga e da segurança e redução de custos. Então, as necessidades hoje no sistema de transporte, não só no Brasil como no mundo, atende aí, ó, uma redução de tempo e uma redução de espaço, tá? Em relação à segurança e também ao maior número de mercadorias, de pessoas que você possa levar, porque o transporte pode só te levar, tá? Então a velocidade ela é essencial, tá? Hoje aviões levam a pessoa daqui para a Europa em horas, né? Por exemplo, e o que era no meio aquático, na era das grandes navegações, demorava-se meses, dias, tá? O aumento da capacidade de carga com o sistema aquático é melhor do que o aéreo, tá? O sistema aéreo de transporte não pode carregar cargas muito pesadas, tá? O aquático tem essa vantagem, tá? E é mais barato, tá? E o aéreo é mais caro, tá? Em relação à redução de custos, mas a segurança, o sistema aéreo tem mais segurança do que o sistema de transporte aquático. Matriz de transporte significa o conjunto dos principais modais, tá? De transportes de um país. Então aqui nas matrizes de transportes, né, os conjuntos dos principais modais de transporte de um país é a forma de estrutura de como é levado, transportado mercadorias e pessoas, tá? Por exemplo, linhas férreas é a estrutura essencial para o deslocamento dos trens. Esses trens podem levar matéria-prima, produtos e também pessoas. Tá? Os transportes rodoviários, por exemplo, têm os seus modais estruturados nas pavimentações, nas avenidas, rodovias asfaltadas. Tá, galera? O transporte aquático tem sua base estrutural modal nas águas dos rios, oceanos e mares. Tá? Temos também as classificações intermodais e multimodais, ou seja, quando um tipo de produto, tá, que está sendo transportado de uma região para outra, de um local de origem para outro destino, ele passa por diversos processos de deslocamentos, tá, inter ou multimodais, ou seja, ele sai de navio, chega ao porto, do porto ele pega um caminhão, tá, esse caminhão vai até uma certa região, tá, é deslocado esse produto, né, essas cargas por um trem, então é de uma forma inter e multimodal, tá? Então os modais intermodais e multimodais são um conjunto de estruturas, tá, de onde são aí transportados as mercadorias e pessoas em todo o planeta. Matriz ideal, né? Menor tempo de deslocamento e melhores preços, tá? Então, trata-se de uma economia para diminuir o tempo de deslocamento de certos produtos, tá? Para os portos, por exemplo, muitas dessas indústrias estão próximas aos portos para receberem a matéria-prima, pegar essa matéria-prima e industrializarem, processar essa matéria-prima, tá? Transformar em produtos. Dali, fica próximo ao porto, trabalha a exportação próximo aos portos, tá? Com os navios, e dali vai para outros países. Então esse menor tempo de deslocamento, tá? Os melhores preços fazem parte da matriz ideal.
tá, dos transportes que ficam próximos aos portos, as indústrias também ficam próximas às matérias-primas, tá, onde é extraído todo o recurso natural, tá, e esse transporte leva um curto tempo de duração em seu itinerário, né, durante o percurso. Isso diminui o custo, tá? Não se eleva o custo aí, tá, para transportar as matérias-primas e também os produtos já industrializados para os portos e também para o mercado interno, né, para serem consumidos no mercado interno. Aqui temos os custos, galera, ó, do mais caro até o mais barato, tá? Temos o transporte aeroviário, tá? É o aéreo, que é o mais caro. Temos o sistema de transporte rodoviário, né? O ferroviário, o hidroviário, tá? É o aquático, tanto nos rios como nos oceanos e mares, e o dutoviário, ou seja, os dutos são grandes encanações, canos, tá, de aço que transportam petróleo, gasolina, óleo diesel, dentre outros derivados, tá, do petróleo, tá? Então o custo ele é do aeroviário, que é o mais caro, até o mais barato, o rodoviário, tá? Em relação aí ao custo, né, do transporte dessas matérias-primas, desses produtos, tá? Ou de pessoas, tá? Em relação ao sistema de transportes, não só no Brasil como no mundo. Informação está relacionado à informática, tá? Aos sistemas de informação que comandam os transportes, não só no Brasil como no mundo. Então, durante a década de 90 e os anos 2000, né, foram as décadas onde o sistema de informação cresceu muito em relação aos avanços tecnológicos, com esse fenômeno de interação econômica, política, né, social, cultural, informacional, que é a globalização, tá? Persistem aí grandes desigualdades regionais, ou seja, tem regiões do Brasil hoje que não possuem um sistema de transporte, principalmente rodoviário, tá, tão desenvolvido como a região sudeste e a região sul, tá? Por exemplo, a região norte não tem um sistema rodoviário tão desenvolvido como na região sul e sudeste, tá? Por quê? Porque a urbanização e a industrialização chegaram primeiro na região sudeste, tá? No sul, centro-oeste, nordeste e por último no nordeste, tá? Então o sistema rodoviário hoje, por exemplo, tá, tem a região sudeste com a região com as maiores e malhas rodoviárias do Brasil. Aqui temos o sistema rodoviário, né? O sistema rodoviário ele cresceu durante a era de Juscelino Kubitschek, o JK, tá? JK ele recebeu muitas indústrias automobilísticas como a Volkswagen, a Chevrolet, a Fiat, tá? E isso ajudou no desenvolvimento, tá, do transporte rodoviário, tá? Com a compra dos carros, né? As grandes empresas multinacionais no ramo automobilístico perceberam que o Brasil tinha um grande mercado consumidor e ainda tem, e isso ajudou no desenvolvimento e na criação de avenidas e rodovias. Flexibilidade nos itinerários, tá? Diferente do setor do sistema de transporte ferroviário, tá? O sistema rodoviário ele tem uma flexibilidade maior de mudar os itinerários. O ferroviário é mais fixo, tá? Ele não pode mudar o seu itinerário, independente se tiver problema ou não nas suas composições, nas suas linhas férreas. O sistema rodoviário hoje é dominante do Brasil, porque o Brasil hoje é um país praticamente todo urbanizado. E com isso, um país urbanizado ele detém aí de muitas vias pavimentadas, tá, e asfaltadas, em especial a região sudeste. Autonomia e mobilidade, ou seja, os carros, né? Os carros também hoje, tá, desde a chegada da indústria automobilística na década de 50, tá, o carro também te dá autonomia e mobilidade para se deslocar de um lugar para o outro de maior facilidade do que de ônibus, do que sistema ferroviário, do que sistema aéreo, aquático e rodoviário. Capacidade de carga, temos os caminhões, tá? As carretas, né, que levam carros, tá?
que levam alimentos, equipamentos eletrônicos. A capacidade de carga também é grande, tá? E isso ajuda no deslocamento de produtos que saem das indústrias e vão para as lojas, né, o setor terciário, o setor de comércio, e também na exploração dos recursos naturais no campo, né, que levam para as indústrias. E isso causa também, infelizmente, alguns aspectos negativos, como o impacto ambiental e o efeito estufa, ou seja, todos os gases poluentes, gás carbônico, monóxido de carbono, tá? Esses gases poluentes dos transportes rodoviários causam problemas atmosféricos gravíssimos, deixando o planeta mais quente, tá? As cidades com a qualidade de ar mais poluída, tá? E isso não é nada bom para o ser humano e nem para o planeta. O transporte aquático ou hidroviário, tá? Vou falar primeiramente do setor hidroviário, tá? Está relacionado aos rios do Brasil, né? É o sistema de transporte menos assim trabalhado, né? Menos usado, tá? Por falta de infraestrutura, tá? Que pode ser imposta pelo governo, tá? O governo pode estruturar melhor, tá? Porque tem áreas do Brasil, como a região norte, que não há condições nenhuma de você andar via terrestre, tá? Nem de carro, nem a pé, tá? Então o meio hidroviário no campo aquático ele é muito importante para levar comida, levar vacinas, levar pessoas, mercadorias para as áreas mais afastadas dos principais centros urbanos, principalmente a região norte e também no centro-oeste, em relação ali ao Pantanal, Mato Grosso do Sul, leste de Mato Grosso, tá? Perdão, oeste de Mato Grosso, o oeste também, o norte do Mato Grosso do Sul. Essas regiões possuem aí muitos rios, né? Um clima nosso é tropical, então os rios estão sempre com água, né? No seu leito. Então isso ajuda, tá? No sistema hidroviário. Então o transporte hidroviário é o que possui menor representatividade e participação no sistema de deslocamento nacional, o que é uma grande contradição, né? Haja vista que o Brasil hoje tem muitas bacias hidrográficas, principalmente na maior bacia hidrográfica do mundo, que é a região norte, na bacia do rio Amazonas, tá? Relações comerciais entre os continentes, tá? Isso também aqui está sendo falado sobre o transporte de navegação oceânico, né, com os navios. Em relação às importações e exportações, o Brasil hoje é um país que exporta muitos produtos para outros países, né? Tem a relação comercial com a China, por exemplo, com o Japão, com os Estados Unidos, tá? Essas relações comerciais entre os continentes no meio aquático, não no transporte hidroviário, mas sim no aquático de navegação entre os oceanos e mares. É um transporte lento em relação ao aéreo, que é muito caro, ao rodoviário, que é muito caro, tá? Em relação ao ferroviário, tá? Que é mais rápido do que o aquático, ok? Mas ele é lento, demora um tempo, né, para se chegar ao destino, principalmente nos oceanos e mares. Pouco expressivo no Brasil, né? Em relação ao que? Aos rios. Eu tinha acabado de falar para vocês, o sistema hidroviário do Brasil, o Brasil hoje tem várias bacias hidrográficas. Os rios são sempre cheios de água no seu leito, mas infelizmente não há uma expressividade, não há infraestrutura adequada para se desenvolver o sistema hidroviário do Brasil. Então é o que menos representa o sistema de transportes no nosso território brasileiro. Temos os dutos, né? O transporte dutoviário, econômico, rápido e seguro, tá? Eles transportam petróleo, né, os oleodutos e também os gasodutos, que são um gás natural. Temos aí o gasoduto Brasil-Bolívia, né, onde se transporta óleo, petróleo e gás natural, tá? Principalmente vindo da Bolívia para cá, tá? Que o território boliviano tem muito petróleo também, principalmente gás natural. Então esses recursos naturais, tá? Eles passam pelas grandes encanações de aço, tá? Que estão em áreas subterrâneas, tá? Enterradas, tá? Essas áreas não podem ser perfuradas porque pode causar acidentes. A gente vê aí em noticiários aí o furto, né, de petróleo, de gasolina in natura, né, gasolina ainda crua,
não ainda desenvolvida para ser colocada, né, nos carros, e isso é muito perigoso. Então o sistema dutoviário ele tem aí uma forma econômica, rápida e segura para levar óleo, né, em relação ao petróleo, e gasodutos como os gases naturais. Agora o sistema de transporte ferroviário, né? O sistema ferroviário ele se dá através das linhas férreas, né, de uma forma modal, né? O sistema modal das linhas ferroviárias são as linhas férreas, né? Sem as linhas férreas, os trens, tanto para levar mercadorias, matérias-primas e pessoas, tá? Ela não consegue, o trem não consegue, a locomotiva não consegue se locomover, se deslocar de um lugar para o outro. Então, ela nasce na Revolução Industrial na Inglaterra, principalmente quando foi criado o campo siderúrgico, a siderúrgica. A siderúrgica é o que? É a indústria de base de metais pesados, ou seja, ela extrai ferro, recursos naturais metálicos da natureza e leva para a indústria de transformação, que é a siderúrgica. Aí a partir daí as linhas férreas, os trens, tá, foram desenvolvidos, tá, e transportam grandes volumes de cargas. Tá? É um sistema de transporte barato para médias e grandes distâncias, tá? Pouco poluente, porque hoje em dia o sistema ferroviário ele usa a eletricidade. Antigamente, durante o século XIX, com a economia do café, por exemplo, tá? As locomotivas eram movidas, né, através da energia do carvão mineral ou de lenha, de madeira, né, na queima, né, das chamadas Marias Fumaças. O sistema modal, né, do transporte ferroviário, ele é fixo, tá? Ou seja, os trens eles precisam obedecer às suas composições, tá, itinerários em relação à linha férrea, que é fixa. Então não há possibilidade de fazer mudanças de itinerário, de percurso, tá? Esse é um dos problemas do setor ferroviário, transporte ferroviário. E no Brasil começou com o café, tá? O chamado ciclo do café e ciclo de mineração. A partir do século XVIII, também no início do século XIX, tá? Até 1930, tá? Com o café, que foi aí uma economia dominante no nosso território brasileiro, tá? Antes da siderúrgica, antes da era Getúlio Vargas acontecer, tá? Então o café foi aí responsável para difundir, né, ou seja, desenvolver o sistema ferroviário, que hoje é ultrapassado, tá, em relação às linhas férreas, né, as modais, né, a estrutura modal do Japão, da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, tá? Isso também tem a ver com os metrôs, tá? Então a gente tem aí o sistema férreo, tá, ferroviário ultrapassado. E o grande difusor do sistema ferroviário, principalmente na indústria do café, da economia do café, foi Barão de Mauá, tá, galera? Então por hoje é só, galera. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, vou deixar as orientações no portal, tá? Surgindo qualquer tipo de dúvida, entre em contato comigo para eu tirá-las, né? Vocês vão seguir as orientações que estão lá no portal, tá? Assistam a aula, copiem esse mapa mental aí no caderno de vocês, da forma que vocês quiserem. Pode ser dessa forma, pode ser por tópicos, né, ou texto, vocês podem fazer da forma de vocês, mas escrevam essas informações que são muito importantes, tá, no caderno de vocês, tá? Então até a próxima aula e a gente se vê. Tchau, tchau.